Olá, meus irmãos, hoje é dia 19 de março, nós estamos vivendo o dia tão especial, o dia de São José. E com isso nós devemos lembrar que José era considerado um homem justo pela palavra de Deus. Ao ouvirmos toda a meditação da vida dele, sabemos que muito pouco se sabe sobre a vida de São José. Mas lembremos, meus irmãos, que o silêncio de José fala de sua profunda interioridade, da sua intimidade com o mistério e como consequência de sua sabedoria. José, na vida, é alguém que sabe escutar a voz que vem do profundo do seu ser. O silêncio de José é reflexão. O seu silêncio permite a presença da eternidade, permite que o céu fale para ele. A partir de então, José não é apenas o esposo de Maria, mas é o servo do Senhor, que está pronto para exercer ou executar que o Senhor lhe manda. Precisamente, a grandeza de José está em discernir sua missão a partir de uma profunda consciência de ser servo do Senhor. Hoje, meus irmãos, nós devemos lembrar que José é um homem justo. O justo, biblicamente, significa aquele que é fiel aos mandamentos de Deus, aquele que tem fé nos anúncios dos profetas, aquele que espera com paciência o cumprimento, pois Deus é fiel às suas promessas. É justo o homem que olha para Deus e ordena a sua vida segundo aquilo que Deus espera. O justo é o homem sábio e bondoso. O justo é uma figura ideal do homem agradável a Deus. José é um homem que é chamado a entrar no sonho de Deus. Sonho é um estado no qual a nossa atividade pessoal se detém. É um estado de profunda tranquilidade, profunda serenidade. José sabe criar o silêncio dentro de si para escutar melhor o que Deus quer que ele escute. Se dependesse de sua vontade, José abandonaria Maria e o Salvador no ventre. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Mas José acredita muito mais na vontade de Deus do que na sua própria vontade. Ele deixa ser convidado a entrar no sonho de Deus. Mediante o sacrifício total de si mesmo, José exprime o seu amor generoso para com a Mãe de Deus, fazendo-lhe dom esponsal de si mesmo. O Papa Francisco coloca algumas palavras sobre São José, e nós devemos lembrar que ele é um pai amado. Consiste no fato de ter sido esposo de Maria e o pai de Jesus, e como tal afirma São João Crisóstomo, colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico. Pai da ternura, dia após dia, José via crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele e para o pai que levanta o filho contra o seu rosto, inclinando-se para ele, a fim de lhe dar de comer. José é o pai na obediência. José, meus irmãos, de forma análoga a quanto fez Deus com Maria, manifestando-lhe o seu plano de salvação, também revelou a José os seus desígnios por meio dos sonhos. E em todas as circunstâncias de sua vida, José soube pronunciar como Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a tua palavra. Vê-se a partir de todas essas vicissitudes que José foi chamado por Deus para servir diretamente as pessoas e a missão de Jesus. Ele é pai no acolhimento. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo. O acolhimento de José convida-nos a receber os outros sem exceções.
pai com coragem criativa. Se a primeira etapa de toda verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço no seu íntimo até mesmo aquilo que não escolhemos na nossa vida. José escolhe aquilo que Deus quer para ele. É um pai trabalhador. Um aspecto que caracteriza São José é sua relação com o trabalho. Era um homem carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. A pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, ela colabora com o próprio Deus, tornando-se, em certa medida, criadora do modo que a rodeia. Ele é um pai na sombra. Assim, o Pai na Sombra narrou a vida de São José em uma forma de romance. O que nós devemos pensar? Não se nasce pai, torna-se tal. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente. Por isso que ele é o pai. Ele é o pai de Jesus. Maria e José, duas pessoas que se deixam guiar pela palavra de Deus. Que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o exemplo de José seja para nós todos um forte convite a desempenhar com fidelidade, simplicidade e humildade a tarefa que a providência de Deus nos destinou. Penso, antes de tudo, nos pais e nas mães de família e rezo para que saibam sempre apreciar a beleza de uma vida simples e laboriosa. Que hoje São José interceda por todas as famílias em suas necessidades. Que hoje, nesse dia tão especial, nós nunca esqueçamos que José é o patrono da igreja. E a condição especial da paternidade dele em relação a Jesus não se deve nos levar a pensar que ele não se exercitou como pai humano de Jesus, contribuindo para o seu crescimento corporal e espiritual e próprio de um bom pai. José, precisamente, isso fazia parte do seu serviço ao Filho de Deus feito homem. Se a Quaresma está especialmente relacionada à educação na fé, como tempo de catecumenal, a figura de São José é um chamado para os pais cristãos se exercitarem como tais, sendo os primeiros educadores da fé de seus filhos. Que hoje São José seja o modelo de fé para muitos homens, para muitos pais de família, mas acima de tudo que ele seja modelo para todas as pessoas que sabem ouvir a voz de Deus e que também colocam a sua vida a serviço desse Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.